Fala meu aluno, fala minha aluna, professor Thiago Aquino, seu professor de Direito Penal Militar. E mais um bloco aqui trabalhando essa ciência do Direito Penal Castrense, o Direito Penal Militar, tá? A gente está trabalhando aqui os blocos introdutórios dessa ciência. A gente já falou no primeiro bloco noções do Direito Penal Militar, falando para você onde é que a Constituição trata sobre o termo militar, os aspectos constitucionais das Forças Armadas, das Polícias Militares, dos Corpos de Bombeiros. No bloco anterior a gente já trouxe essa introdução, né, acerca da justiça, essa justiça especializada que é a justiça militar. A gente conversou aspectos muito importantes, inclusive no bloco anterior, que caem bastante em prova. E aí a gente está pronto, eu diria quase pronto para entrar no crime militar, né? A aula agora é noções de crime militar, mas antes de entrar eu preciso ainda trazer outras definições para que a gente realmente esteja pronto para o estudo do crime militar. Eu sou o professor Thiago Aquino, como você sabe, o nosso canal de comunicação é o @prof. Thiago Aquino, tá? Sou o capitão da Polícia Militar, realmente amo essa disciplina e estou aqui para tentar te ajudar a gabaritar a sua prova de Direito Penal Militar e você também se tornar um militar, beleza? Então vamos aqui passar aqui as noções de crime militar. Vou destacar novamente que o artigo 124 da Constituição, a Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares. Então, para eu saber quando essa conduta chegar lá, eu preciso entender quando é que vai ser crime militar. Eu preciso responder essa pergunta. Porque a Justiça Militar, ela realmente julga os crimes militares, como a gente viu no bloco anterior. E ela diz o seguinte, ela compete a processar e julgar os crimes militares, o quê? Definidos em lei. Isso é de extrema importância. Porque o critério que define o delito como crime militar é qual critério? É a lei, conforme leitura do texto constitucional. O critério é em razão da lei que você vai abrir uma doutrina de direito penal militar, que eles adoram, né? Você sabe? As expressões em latim. E ele vai dizer que ao ser o critério adotado para dizer quando o crime é lei ou não, é quando o crime é definido em lei, portanto é em razão da lei. Em rationio legis, tá? Rationio legis, em razão da lei, beleza? Então, quando nós estivermos estudando o artigo 9º, você vai ver que a gente vai falar de crimes ligados em razão do local, em razão do tempo, em razão do serviço, que aí a doutrina chama de rationio loci, rationio temporis, rationio materia. Mas, a rigor, o direito penal, através da própria Constituição Federal, em seu artigo 124, ele diz que os crimes militares são definidos em lei. Então, o critério é legal, é em razão da lei, é rationio legis, tá? Rationio legis, porque lá no passado, dizia o seguinte, meu amigo, o crime militar não tem dúvida não. É o militar que praticou? O crime é militar. Ou, em determinado momento, dizia o seguinte, não, o cara estava em serviço, ele praticou o crime, é militar, crime é militar. Ele está dentro do quartel, praticou um crime, é crime militar. Mas, a rigor, a gente vai estudar as especificidades de cada situação dessa, mas o que você tem que guardar é que quem vai dizer se esse crime militar quem vai dizer, com licença, voltando só um pouquinho, quem vai dizer se esse crime é ou não militar é quem, pessoal? É a lei. É a lei quem vai dizer se esse crime é militar ou não, tá? Se esse crime é militar ou não, é a lei quem vai dizer. Fechou? Então, pronto. Então, dito isso, eu preciso que você entenda um aspecto que eu já falei, que são esses crimes em tempos de paz, em tempos de guerra, né? Vamos aqui para esse próximo slide. Ele diz o seguinte, ó, atualmente a lei que define o crime militar, é a lei quem define. E que lei é essa? É o Decreto-Lei 1001 de 69, o nosso Código Penal Militar, o CPM. É o CPM quem diz se o crime é militar ou não. Através de quais artigos? Depende. Nós estamos falando em crimes em tempos de paz ou em crimes em tempos de guerra? Porque se for em tempos de paz, o artigo 9º diz o seguinte, encontram-se hipóteses que caracterização de crimes militares em tempos de paz. Então é o artigo 9º
que vai dizer os crimes militares em tempos de paz. O artigo 10, né, não é artigo 10º, eu vou agitar aqui o material, o artigo 10 encontram-se as hipóteses de caracterização dos crimes militares em tempos de guerra. Então, em tempos de guerra, é o artigo 10 do CPM que vai dizer quando o crime é militar. Então, olha só, é o artigo 9 ou 10, são as portas de entrada do Código Penal Militar. Que foi o que eu disse para você, o portal, né, no qual, quando você atravessa, o Código Penal Militar, ele vai dizer se esse crime é militar ou não. O Cícero Robson Coimbra Neves, né, que é um promotor de justiça militar lá do Rio Grande do Sul, foi oficial do Exército, é realmente hoje a maior referência doutrinária do estudo do direito penal militar. Ele costuma dizer que há aspectos que constituem o próprio tipo penal, aqui no artigo 9º, porque não basta olhar só para a parte especial. Porque deixa eu voltar aqui um pouquinho antes de eu falar isso. Você que já estudou direito penal, você estuda lá, por exemplo, o artigo 121, matar alguém. Quando você vê uma pessoa que atirou noutra pessoa, esse tiro causou a morte dessa pessoa. Opa, matou alguém, ele atirou, teve uma conduta, teve nexo com esse resultado, foi esse tiro aqui que matou essa pessoa, tem tipicidade, tem lá o crime 121, matar alguém, feriu o bem jurídico protegido, a vida, a pessoa morreu. Ele não estava em nenhum excludente de ilicitude, o fato foi tipo, foi ilícito. Ele era maior de 18 anos, ele sabia que aquilo era crime, ele tinha potencial consciência da ilicitude. E ele era plenamente capaz de entender o que fazia, de entender o característico do fato. E ele tinha como se comportar diferente, a tal da potencial consciência da ilicitude. Ou seja, ele é imputável. Fato típico, ilícito culpável é crime. Acabou aí, acabou. O Código Penal Militar não. Eu vou avaliar tudo isso aí para saber se teve o crime lá do 205, mas eu preciso, antes de dizer que esse é o 205 do Código Penal Militar, eu estou aqui para o artigo 9º, em tempos de paz. Peraí, esse cara é militar? Esse crime é próprio? Esse crime era impropriamente militar? Ele foi da ativa contra o cara da ativa? Ele estava em serviço? Ele estava no local sob a administração militar? Ele estava em exercício ou em manobra? Foi contra o patrimônio militar? E por aí vai, né? Então a gente vai fazer todas essas perguntas para dizer aí sim, quando eu juntar esse tipo da parte especial com esse tipo da parte geral, eu dizer se esse crime é militar ou não. Você entendeu mais ou menos? Então é por aí. Mas tenha calma, que a gente vai falar isso. Eu estou só introduzindo o tema, tá? Para você que já teve contato com o direito penal militar, através de doutrinas, através de vídeos, através de estudos de PDF, você já está mais ou menos ligado no que eu estou querendo falar. Mas para você que está chegando agora, fique tranquilo que a gente vai mostrar essas hipóteses do artigo 9, tópico por tópico, de maneira bem didática, que vai deixar você pronto para responder qualquer questão nesse sentido, beleza? Então esse slide, bastava saber que o artigo 10 vai dizer quando vai ser um crime em tempo de guerra e o artigo 9 quando vai ser um crime em tempo de paz, tá bom? Beleza até aí? Tranquilo. Deixa eu só destacar algumas expressões importantes que a gente vai encontrar ao longo dos estudos. E é preciso que a gente já pontue aqui para não estar lá na hora de explicar do crime, eu tenho que parar para falar isso. É importante que eu diga agora. Vocês têm que saber que há os militares na inatividade. Esses militares na inatividade são aqueles que se aposentaram. Essa expressão aposentar, ela existe no mundo civil, no militar não existe. O militar ele vai para reserva remunerada, ele vai para reforma e não se aposenta não, tá? O militar que está na reserva, por tempo de serviço, eles podem ser convocados. O policial militar, por exemplo, ele completa 30 anos de corporação, civil ali a população cearense aqui no estado do Ceará. Ele completou os 30 anos, ele cumpre os requisitos, ele solicita e ele vai para a reserva remunerada. A partir daí ele sai da escala de serviço, vai ficar em casa com sua família. Só que no primeiro momento ele fica na reserva. Olha só, o nome, reserva remunerada, é um banco de reserva. Cada momento o governador, né, o chefe supremo dos estados, o governador, bora, eu estou precisando aqui de mais gente, o negócio está pegando, preciso reforçar o policiamento, vamos chamar o pessoal da reserva. Vamos fazer um TAF, um testezinho físico aí, um psicológico para ver os cabos que estão melhor e vamos botar esse povo para trabalhar de novo. Pronto, o pessoal pode vir convocado, tá certo? Quem é da reserva, ele pode vir. Só que vai chegar uma hora que tu já está tão antigão ali, com mais de 70 anos, por exemplo, e aí vai chegar uma hora que não, agora realmente não tem mais condição de trabalhar não. Aí tu é reformado. Enquanto tu está reformado, não tem perigo mais de ser convocado. Aí você não pode mais ser convocado, olha só. Quando você está na reforma, por idade ou por incapacidade, você não pode mais ser convocado. Então você tem que saber que temos o militar. Nós temos o militar da ativa
e nós temos o militar da inativa, da inatividade. Tá? Da ativa é o policial que está trabalhando. Da inativa ele pode ser reserva remunerada ou ele pode ser reforma. Tranquilo até aí? Beleza. Agora tem um detalhe. Ó. O artigo 12 ele diz o seguinte: equipara-se ao militar da ativa quando o militar da reserva ou reformado empregado na administração militar equipara-se ao militar em situação de atividade para o efeito de aplicação da lei penal militar. O que é que ele está querendo dizer? Quando esse militar ele é reconvocado para estar novamente sob a administração militar, o artigo 12 considera que ele está equiparado à ativa. Ele está equiparado. E por que isso é importante? Porque quando a gente for estudar essas hipóteses do artigo 9º, vai ter hora que eu vou ter que ver primeiro quem praticou o crime. Quem praticou? Foi o militar da ativa? Ou foi o militar da reserva, o militar da reforma ou o civil? Então, como eu preciso ver quem praticou o crime, é importantíssimo que eu saiba quem está na ativa. Quem está na ativa é todos aqueles que estão na ativa de fato, ou até mesmo o cara que estava na reserva ou na reforma, mas ele foi reconvocado para estar sob a administração militar. Então, para efeitos penais, é como se ele estivesse na ativa. Então, ele vai voltar para esse quadro. Entendeu aí? Beleza? Não tem muito segredo aqui. Então, como eu disse, a inatividade é o quê? É os que se aposentaram. O militar que foi para a reserva há 20 anos na graduação de sargento, ele continua sargento. O que é que isso quer dizer? Que mantém-se os postos ou as graduações desse militar, tá? O artigo 13 diz, ó, o militar da reserva ou militar da reserva ou reformado conserva as responsabilidades, as prerrogativas do posto ou graduação, para o efeito da aplicação da lei penal militar, quando pratica ou contra ele é praticado. O que a gente vai ver, por exemplo, o artigo 157 do Código Penal. Esse crime chama-se violência contra superior. Violência contra superior. Você vai ter que lembrar aquele negócio que eu falei na aula, uma das bases da disciplina militar, a hierarquia e a disciplina. O que é a hierarquia? Na hierarquia militar é que ninguém ocupa o mesmo espaço. Cada um é dividido em graduações ou postos. Os soldados, cabos, sargentos, subtenentes, eles têm graduações, as praças têm graduações. Os oficiais têm postos, tenentes, capitães, majores, tenentes coronéis, coronéis. Mas mesmo em mesmo posto de graduação, vai ter uma diferença, ou por antiguidade ou por função. Então pode ter dois capitães aqui. Eu sou um capitão da Polícia Militar, que por sinal eu fui o 01 da minha turma, já falei, eu sou o mais antigo dos oficiais da minha turma. Mas tem agora um capitão que está de serviço. Ele está de serviço, ele funcionalmente falando, naquele momento que ele está de serviço com relação a mim, ele tem precedência, como se ele fosse meu superior, por antiguidade, por questão de precedência funcional, na verdade, o termo é esse. Porque ele está de serviço, o oficial está de serviço, eu estou na folga. Quando ele for para a folga e eu estiver na folga, opa, eu sou mais antigo. Se nós dois estivéssemos de serviço, eu sou mais antigo, aí beleza. Mas eu estou na folga e ele está de serviço, é como se ele fosse meu superior. Eu pratico um ato contra ele, é violência contra o superior. Tá certo? Então é necessário que eu saiba o posto ou a graduação para, por exemplo, eu saber se é uma violência contra o superior ou contra o inferior. Tá certo? Então é por isso que os militares, sejam da reserva ou sejam da reforma, eles conservam as responsabilidades e as prerrogativas, tá certo? Do posto ou graduação. Beleza? Outro conceito importante é você saber, afinal, professor, tudo bem, o senhor disse quem é o militar da ativa, o senhor disse quem é o militar da reserva, o militar da reforma, e o civil quem é? O civil tá aqui o slide, quem é o civil? Quem não é militar. Aqui é subsidiário. Quem não é militar é porque é civil, tá certo? Quem não é militar é quem é civil. Aí agora, beleza. Incorporação. Quando é que uma pessoa deixa de ser civil e passa a ser militar? Ela deve fazer um juramento formal previsto na legislação penal militar, tá certo? Então, o militar, quando é que esse civil passa a ser militar? Daqui a pouco eu falo dessa incorporação. Ele passa quando ele ou incorpora nas Forças Armadas, através do juramento à bandeira, ele assume, ele presta
serviços às Forças Armadas, ele se apresenta para compor as Forças Armadas e passa nos testes ali, nos exames médicos, e ele vai incorporar. Ele vai incorporar a partir do momento em que ele fizer o juramento à bandeira, sob o risco da própria vida, eu prometo defender a pátria e tal, e tal, e tal. Cada estado tem o seu estatuto próprio que vai ter o seu juramento. E aí, a partir do momento que ele incorpora, ele é militar. No caso das Forças Armadas. No caso das forças estaduais, seja da polícia ou do bombeiro, é a partir do momento que ele ganha a matrícula do estado. Você, por exemplo, deseja ser policial militar aqui do Ceará, por exemplo, você faz o concurso, você passa na prova objetiva, você é chamado para o teste físico, você é chamado para o psicológico, para a entrega dos exames médicos, para a avaliação social, e depois está tudo ok, você vai começar o curso de formação e você vai receber a matrícula do estado, você vai ser aluno, soldado, você já será militar. Então, a partir do momento que você recebe a matrícula, você é militar estadual. A partir do momento que você incorpora, você é militar federal, você é militar da União, tá certo? Então, a pessoa deixa de ser civil e passa a ser militar, ela deve fazer um juramento formal previsto na própria legislação militar, certo? Aqui nós temos um detalhe com relação a isso aqui, ó. Isso aqui cai em prova também, defeito da incorporação. Vai dizer que o defeito da incorporação não exclui a aplicação da lei penal militar, salvo se alegado ou conhecido antes da prática do crime. O que isso quer dizer? Para o camarada ser militar, eu disse que ele tem que incorporar. Só que às vezes o militar está ali, ele já preencheu todos os requisitos, ele já está até tirando serviço. Mas, por exemplo, o comandante não teve agenda ainda para marcar a formatura, não teve a formatura, o ato solene. E aí o que acontece? Esse indivíduo vai e pratica um crime. Aí depois ele, não posso ser julgado aqui pela justiça militar não, porque esse crime não foi militar, porque teve um defeito aí na minha incorporação, eu não incorporei ainda não, então eu não sou militar não. Ô, meu amigo, negativo, você vai alegar isso agora? Se você tivesse chegado antes, comandante, eu tô com um problema aqui, eu não incorporei ainda, como é que tá sendo essa minha situação? Eu sou o quê? Eu sou civil, sou militar, vamos resolver isso aqui. Se ele alegasse antes, e depois, por exemplo, praticasse o crime, aí tudo bem. Mas ele pratica um crime e depois vem com essa, olha o que diz o artigo 14. O defeito da incorporação não exclui a aplicação da lei, salvo se alegado ou conhecido antes da prática do crime. Se ele alegar antes, aí tudo bem, mas depois, meu amigo, negativo, o defeito da incorporação não exclui. Você vai sim responder, porque você é o quê? Você é militar, meu irmão. Você é militar. Deixe de milonga. O comandante ainda vai dizer assim, deixe de milonga, tá certo? É isso que diz o artigo 14, beleza? Outros conceitos importantes aqui, militares estrangeiros, tá? Os militares estrangeiros. Vai dizer o seguinte, os militares estrangeiros, quando em comissão ou estágio nas Forças Armadas, ficam sujeitos à lei penal militar brasileira, ressalvado o disposto em tratados ou convenções internacionais. Acontece direto, tá, pessoal? Militares de outras forças estaduais, inclusive de outras unidades da federação ou dos estados, né? De outros países, na verdade, eles vêm fazer comissão, eles vêm fazer treinamento, cursos, e eles são militares lá, e enquanto eles estiverem aqui, em comissão ou em estágio, eles serão sim militares, e portanto eles estarão sujeitos ao quê? A nossa lei penal militar brasileira, tá? Vai ser sim. Salvo algum tratado ou convenção internacional. Tem esse salvo aqui, mas é possível que o militar estrangeiro, ao estar aqui no Brasil, aqui no Ceará, vai fazer uma comissão técnica que vai avaliar aqui, por exemplo, as atividades do BOP, as atividades do raio, né? Alguma coisa nesse sentido. E naquele momento, quando ele chegar lá no quartel, que ele for major, o capitão vai chegar, vai se apresentar, vai prestar continência, ele vai ter todas as suas prerrogativas ali garantidas, mas ao mesmo tempo ele vai estar sujeito à lei penal brasileira também, tá certo? Não é só o ônus, não é só o bônus, não, é o ônus também. Então você deve atentar para o que estiver previsto nos acordos internacionais, caso haja aqui algum acordo, tá? E aqui, vale destacar, deixa eu ver se está no próximo slide. Aqui vale destacar, por exemplo, quando há um militar federal que cometeu um crime contra um militar federal ou um militar estadual do Ceará comete um crime contra um militar estadual de São Paulo, ou se um militar federal comete um crime contra um militar estadual, tá? A verdade é que em qualquer hipótese aqui será aplicada a lei penal militar. Você tem que ficar ligado aqui, lei penal militar, obviamente.
a GMU, né? A Justiça Militar da União, aqui a Justiça Militar Estadual, e aqui a gente vai ter que ver também a questão, por exemplo, se é um crime militar federal contra o militar estadual, Justiça Militar da União. Se é o contrário, aí vai ser Justiça Militar Estadual, tá certo? Importante destaque também. Outra coisa, comandante e superior. A mesma coisa, professor. Não, cara, presta atenção. Comandante quem é? É que para ser o comandante, para o efeito da aplicação da lei penal militar, toda autoridade com função de direção, tá? Então, quando você estiver servindo lá no seu batalhão, vai ter o comandante do batalhão, vai ter o subcomandante do batalhão, vai ter o comandante da companhia, o subcomandante da companhia, pode ter comandante do pelotão. Então, por quê? Porque o cara tem uma autoridade, tem uma função de direção, de gestão, de fiscalização, né? Então, é o comandante. Então, pode ser que você encontre um superior, você, por exemplo, vai para uma corrida, vai ter uma corrida militar lá do batalhão da sua cidade. Aí você chega lá, vai ter lá um coronel, por exemplo. Só que esse coronel é o comandante do 15º Batalhão e você é subordinado ao 13º Batalhão. Então esse coronel ele é seu superior, mas ele é seu comandante? Não. Porque você não está, né, dentro dessa cadeia hierárquica, você está subordinado a outro comandante de companhia, que por sua vez está subordinado a outro comandante de batalhão, que por sua vez está comandado a outro grande comando, está subordinado ao comando geral. Então não necessariamente esse comandante de batalhão será seu comandante. Entendeu aí a diferença? Ele será o quê? Ele será seu superior, aí sim. Por quê? Porque em virtude de ser superior hierárquico, ele será seu superior. O militar que em virtude da função exerce autoridade sobre outro de igual posto ou graduação, considera-se superior. Então, o cara ele é superior ou o militar em virtude da função, aqui ou em virtude da função, né? Quando eles têm o mesmo posto, ou em virtude realmente de estar numa escala hierárquica superior, né? Ou se ele está, por exemplo, ele é sargento, ele é terceiro sargento e tem aqui um primeiro tenente. Faltou só ajeitar aqui o sinal. Então, o primeiro tenente é o quê? É superior ao terceiro sargento. Ele é superior ao terceiro sargento. Superior, por quê? Porque está num posto acima dentro da escala hierárquica. Agora, é possível ter um segundo sargento que, em tese, seria igual a um segundo sargento também. Que, em tese, seria igual ao segundo sargento também. Mas, esse sargento aqui, ele está deixa eu ver aqui qual carro que eu vou botar para aqui. Pronto, ele está de sentinela hoje. Ele está de sentinela. A partir do momento que ele está de sentinela e esse aqui está de folga, opa, agora o segundo sargento será superior. Porque mesmo que eles tenham o mesmo posto, no caso aqui, mesma graduação, porque são praças, ele aqui está de sentinela. Então, pela questão da função, ele será o quê? Superior, tá certo? Ele será superior. Então, são aspectos que a gente precisa pontuar antes da gente avançar para o crime militar, porque a gente vai ter hora que vai ser violência contra o superior, outra hora você vai ver um agravante contra for seu comandante, então você precisa saber. Você saber quando é que é um militar estrangeiro, você saber a questão do militar da reserva, da reforma e o civil, essa questão da incorporação ou da matrícula, né? Então são aspectos aqui gerais que deixaram vocês prontos, né? Você pronto e você pronta para a gente, a partir do próximo bloco, realmente conversar sobre crime militar e o Código Penal Militar, tá certo? Então é isso. Esse estudo ele vai aqui devagarzinho, de maneira didática. Então qualquer dúvida você volta na videoaula, dá uma lida no PDF com tranquilidade, tá certo? E caso ainda reste alguma dúvida que é para você que não convive com nenhum militar ou nunca conviveu na caserna, pode gerar algumas dúvidas, então você me chama lá no Instagram. Professor, não entendi determinado tópico aqui da sua aula e tal, o que é que o senhor me diz aí, me explique melhor, que aí eu vou mandar um áudio, vou entender sua dúvida e vou te ajudar, tranquilo? Então, peço que você continue. Se você quer gabaritar direito penal militar, você está no canto certo. Confia na técnica e vem. Só bora. Até a próxima e valeu!